Amém. Glória a Deus. Me satisfaz. Amém. Vamos ouvir essa canção e meditar na cruz de Cristo. Pois ela é o símbolo do vitória maior. pregados
os amigos se furiam quando a morte chegar para mim. Eu confiarei em Mestre pregado que morreu, mas enfim ressurgiu. Pois a cruz nos traz vitória. A qualquer coração sofredor, vou louvar para sempre meu Mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Pois a cruz hoje é tudo pra mim. Tem sofrido muitas mudanças, tanto na questão da membresia, nas práticas, e eu me entristeço muito, como ancião de igreja, em ver a igreja se transformando e acompanhando os séculos deste mundo. Eu não sei, os irmãos, se tem a mesma impressão minha, mas nós estamos nos afastando da praia. Em vários aspectos. Vemos uma igreja que, outrora, uma igreja militante, uma igreja que fazia de tudo para levar o Evangelho. Através do testemunho, como estudamos hoje, da mulher samaritana, não do testemunho de levar a mensagem inspirada somente, mas do testemunho pessoal, da forma de andarmos, da forma de como nos trajamos, da forma como trabalhamos em equipe, da forma que estamos na faculdade, da forma que tratamos o nosso vizinho, da forma que conversamos com alguém na rua, dávamos o testemunho. Eu tenho visto isso mudar, não para melhor. Vemos uma igreja hoje que está perdendo os princípios. E quando nós falamos de princípios, é porque nós estamos relativando tudo. Tudo hoje é relativo. A verdade já não é mais verdade, tão verdade assim. Alguns princípios da igreja já não são tão mais princípios assim. Estamos esquecendo os pilares fundamentais da nossa fé. E isso é muito perigoso. Isso são sinaleiros, sinais que indicam que nós estamos nos afastando da praia. Estamos entrando no mar aberto. Não sei se alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de andar de espuma, de lancha, de alguma coisa desse tipo, qualquer embarcação, e entrar mar adentro, andar ali 6, 7, 10, 12, 20 quilômetros mar adentro. E você vê a praia sumindo e você no mar revolto, muitas vezes, tempo fechado, ondas altas, um barco quase indo a pique, né? Para alguns de nós que somos mineiros e está acostumado com o mar, e eu passei muito mal quando eu passei por essa situação. Fiquei muito mal.
Só que nós, como adventistas, estamos em mar aberto, entrando em mar revolto, e nós estamos, muitos de nós estamos tranquilos, como se nada tivesse acontecendo. Isso é perigoso. A mensagem de hoje é de administração, irmãos. Cristo quer falar conosco hoje de uma forma ímpar. Ele quer nos administrar. E eu não falo para você, eu estou falando para mim, porque a minha boca está mais perto do meu ouvido do que de vocês. A palavra do Senhor lá em Marcos nos traz um relato de uma história de um homem, capítulo 10. Será que teria como só diminuir um pouquinho o vento aqui, senão não vai me deixar? Capítulo 10 de Marcos, no versículo, eu não vou ler o texto todo, está lá no versículo 17 em diante, vai até o versículo 34, até o 31, mas eu não vou ler tudo. A gente vai se concentrar. É a história do jovem rico. No capítulo 10, versículo 20 em diante. Nós vamos ler algumas porções aqui, estudar algumas porções e depois. Fechado? Capítulo 10 de Marcos, versículo 20 em diante. Amém? Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, estamos, ó Pai, com a palavra inspirada em nossas mãos. A Tua palavra, Deus. Que nós possamos extrair dela, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós nessa manhã. Tu sabes, ó Pai, que necessitamos de ouvir as verdades que o Senhor tem a nos dizer. Então, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Que a Tua misericórdia nos alcance e que nós possamos ouvir a Tua voz e voltar verdadeiramente ao primeiro amor. Voltar a cumprir, ó Pai, aquilo que o Senhor nos pede. Seja conosco agora sempre, damos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Capítulo 10, versículo 20, nos diz assim: E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isto eu tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para aquele jovem, olhando para ele, o amou e disse: Uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Estamos relatando aqui a história do jovem rico. O jovem que nasceu na igreja, guardava os mandamentos da forma dele, achava que fazia tudo direitinho. Mas um dia ele se encontra com o Mestre, ele se encontra com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, ele se ajoelha à presença de Jesus e reconhece que Jesus ali é o Messias, é o Filho de Deus. E ele começa a falar de si, falar: eu faço isso, eu faço aquilo, eu guardo os 10 mandamentos, eu ando certinho na igreja. E Jesus simplesmente vira para ele e fala com ele o quê? Você faz tudo isso? Muito bom. Agora faça só uma coisa, que uma coisa está te faltando. Uma coisa só te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, toma a tua cruz e me segue. Uma coisa te falta. Interessante que Jesus Cristo coloca esse termo, uma coisa te falta. E esse uma coisa te falta pode servir para você e pode servir para quem? Para mim. O que está faltando para você e para mim, para nós seguirmos verdadeiramente a Cristo? O que está servindo de divisor entre você e eu, entre você e Cristo, entre você e a sua família? Irmãos, temos reservas em nossa vida, e essas reservas podem nos levar para o inferno. Essas reservas, esses
quartos sombrios que temos em nossas vidas podem nos levar para a perdição. Muitos de nós temos pecados conscientes. Quer entender uma coisa? Gálatas capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5, os versos 19. Vou citar aqui alguns dos pecados que muitos de nós estamos cometendo conscientemente dentro das nossas igrejas, dentro de nossas famílias, e estamos tranquilos, como se estivesse no mar, calmo, vivendo tranquilamente. Ora, as obras da carne são manifestas aqui, e são estas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões e heresias. Esses são os frutos da carne. Muitos de nós pregadores, muitos de nós palestrantes, sempre falando do fruto do Espírito Santo, e esquecemos que muitos de nós estamos vivendo o versículo 19 e o versículo 20 de Gálatas 5, vivendo na carne, querendo fazer a nossa vontade. O maior pecado cometido nesse planeta foi quando Eva decidiu se distanciar do seu esposo e ouvir a voz do seu coração, quando a serpente fala com ela e ela fala: o meu desejo é maior do que o que Deus me orientou. Nós muitas vezes estamos deixando os nossos desejos ser maior do que aquilo que Deus nos orienta. E isso traz um problema muito grande para o arraial. Quando eu falo arraial, eu estou me remetendo lá para o povo hebreu, quando andava no deserto, quando saiu das garras do Egito, né? Estava ali peregrinando. O povo hebreu teve uma cena de um cidadão que se dizia hebreu, mas que não queria obedecer ao Deus vivo, ao Deus eterno. E esse cidadão quase leva todo o arraial para o inferno. O nome dele é Acã. A cunha dele cravada no meio do arraial, debaixo, dentro da sua tenda, onde muitas vezes, vou fazer uma conjectura, muitas vezes ali de repente eles estavam ali cultuando a Deus dentro da casa de Acã, orando a Deus, lendo o Pentateuco, lendo ali as verdades bíblicas, e Acã com o pecado encravado dentro do arraial, dentro da casa. E nós sabemos qual que foi o fim de Acã. O fim de Acã foi um homem que foi apedrejado, ele e toda a sua família, se perdeu. Agora a grande questão é, você e eu, nós, como estamos vivendo na presença de Deus? Será que tem algum pecado acariciado, alguma unha cravada dentro da sua casa? Porque hoje, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Hoje, antigamente, na época dos hebreus, a idolatria, o paganismo era forte, né? Sim ou não? Sim. E hoje? Interessante que eu vi uma cena, um rapaz mandou uma figurinha para mim. Ele falou assim: eu quero a minha vida de volta. Ele chegou para um outro cidadão e falou: você quer sua vida de volta? Ele pegou seu telefone, quebrou o telefone. A sua vida agora está de volta. Hoje, nós somos escravos disso aqui. Quando vai ser aqui, é o computador, quando vai ser a tecnologia em geral. Eu estou citando um exemplo.
Estou citando um exemplo, porque dentro desse aparelho, se ele não for bem usado, aqui vem pornografia, aqui vem adultério e companhia limitada, todos os pecados da carne. E muitos dos nossos irmãos estão vivendo dentro de um casamento fornicando, está vivendo dentro de um casamento adulterando, está vivendo dentro de uma família vendo pornografia como se fosse um jovem de 12, 13 anos que está se descobrindo um pouco. Irmãos velhos de idade, eu tenho visto famílias sendo destruídas por esses vícios malignos. E nós, como igreja, temos a autoridade de dizer, através da palavra de Deus, uma coisa te falta. E qual coisa é essa que está faltando na sua e na minha vida? O que precisamos de mudar para nos aproximar mais de Cristo? Interessante que a serva do Senhor, em Testemunhos Secretos, volume 2, página 232, fala da aparência do mal. Sinto-me impelida a falar aos que estão empenhados em dar a última mensagem de advertência ao mundo. Quem é esse povo? Nós. Nós somos esse povo que somos impelidos a dar a última mensagem de advertência a toda a população mundial. E nós não estamos muitas vezes fazendo, não estamos tocando a trombeta no tom certo, levando a mensagem da forma correta e muitas vezes dando um mau testemunho. Depende muito do obreiro mesmo, que as almas pelas quais ele trabalha reconheçam e abraçam a verdade. A injunção de Cristo é esta: purificai-vos e lavai os vossos vasos. Isaías 52, 11. Paulo exorta a Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. A obra tem que começar pelo obreiro e precisa ele estar unido com Cristo, como a vara é ligada à videira. Depois dessas palavras eu poderia fechar a Bíblia e ir embora. Com certeza. Poderia, mas o Senhor me pede a falar mais algumas coisas aqui. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. Hoje a contrição pelo pecado já não mais, muitas vezes não faz parte dos nossos corações. Hoje o pecado, muitas vezes em nossa vida, está sendo normalizado. A mentira dentro da igreja está se tornando uma coisa normal. Quem viveu essa igreja, eu sou de 74, tem 50 anos, só de adventícia eu tenho 47 anos. Entrei com 3 anos de idade com essa igreja, conheci essa igreja. Eu vi essa igreja se transformando ao longo desses 47 anos. E a transformação, irmãos, que ocorre nessa igreja. Obrigado, irmão. E a transformação que essa igreja tem passado, ela tem impactado não só na minha vida, mas na vida de alguns irmãos meus. Filipenses no capítulo 3 nos diz algo que é interessante, que é importante guardarmos em nossos corações. Filipenses capítulo 3, versículo 13 nos diz assim: irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é que me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, aquilo que você pecou até ontem,
Uma vez que você se encontra com Cristo, como o jovem rico se encontrou, você tem que se arrepender, você tem que deixar e você tem que se converter. Jesus Cristo, quando encontra com aquele jovem, Jesus Cristo, a fala em Marcos, é claro em dizer que Jesus o amou. Jesus, quando encontra com o pecador, Ele ama, Ele quer para Ele quer que você aceite o chamado dEle. A grande questão é que nós, muitas vezes, pecadores, não estamos aceitando o chamado de Deus. Aquele jovem, quando se encontrou com Jesus, colocou seus predicados, mas quando ele foi colocado em xeque, naquilo do pecado que ele acariciava, qual era o pecado do jovem rico? Qual era o pecado? A riqueza. A riqueza? Então a riqueza é o pecado? O amor à riqueza é pecado. Você se rico não é problema nenhum. Mas a partir do momento que você coloca a riqueza em primeiro lugar na sua vida, quando você coloca o seu filho em primeiro lugar na sua vida, quando você coloca o seu esposo, quando você coloca a sua esposa, quando você coloca o seu trabalho, quando você coloca a sua faculdade, quando você coloca qualquer objetivo que você colocar em primeiro lugar na sua vida, se torna em pecado. Temos que entender isso. Não que nós não temos que amar nossos filhos, amar nossas esposas, não é nada disso. Estou falando que quando nós colocamos ele em primeiro lugar. Quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida? Para aquele jovem rico, quando ouve Jesus Cristo falando, ele fala o quê? Ele se entristece. Ele se entristece e vai embora. Se afasta de Jesus, porque aquilo que ele estava abraçando era o que ele mais amava. Ele não amava Cristo da forma que amava as suas riquezas. Então ele abraçou as riquezas e foi embora. Naquele momento, duas pessoas ficaram tristes: o jovem rico e Jesus. E quando você ama uma pessoa, você quer ver aquela pessoa feliz ao teu lado, né? Jesus Cristo também ficou feliz. Ele amou aquele jovem. Eu imagino o coração de Jesus Cristo triste, vendo aquele jovem indo embora e mostrando para os discípulos qual é o resultado de amar as coisas em primeiro lugar, além de Cristo. Irmãos, nós temos visto irmãos desejando algo e colocando aquilo como meta e colocando, tipo assim, eu vou fazer independente do que acontecer, eu tenho que fazer. Irmão, nós temos que entender que nós somos cristãos, somos debaixo do jugo de Cristo. Temos que tomar a cruz dele e ir. E assim o Senhor nos orienta. E nós devemos ouvir a voz do Senhor, a voz do meu pastor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Estamos vivendo uma igreja hoje transformada, que nós estamos convivendo com os pecados dentro da igreja. No livro de Pedro, carta de Pedro, 1 Pedro, nós vamos encerrar daqui a pouquinho, tá, irmãos? Não vou tomar muito tempo dos irmãos. 1 Pedro, capítulo 3. Gostaria de que alguém lesse para mim na sua versão. A minha versão é fiel, de repente é diferente da sua. Capítulo 3, versículo 3 ao 4. O que diz aí na sua Bíblia? Olha para você ver. O adorno delas não seja o exterior, como o entrelaçamento dos seus cabelos, no uso de ouro, no uso de vestuários. Na minha versão fala ricos. Mas seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, manso, quieto, que aos olhos de Deus tem alto preço. Irmãos, não sou eu que estou falando, é Pedro que está escrevendo para nós.
Estamos vivendo uma igreja hoje que ela deixou de ser uma igreja tradicional. E eu conheci essa igreja tradicional e eu clamo a Deus todo dia para que ela volte aos princípios, volte ao primeiro amor. Só que a profecia é bem clara, que há de chegar um tempo em que haverá uma sacudidura e que muitos desses que estão nas fileiras sairão dela. Há de chegar um tempo em que o joio vai crescer junto com o trigo. E isso está acontecendo. Não temos que nos escandalizar. Mas a palavra do Senhor nos diz: sai dela, povo meu. Se hoje vivemos em uma vida babilônica em nossas vidas, porque se você ver o princípio dos adornos, das pinturas, o princípio é egípcio, o princípio é babilônico. Todas essas culturas, elas foram espalhadas pelo mundo e chegou até nós. Hoje vemos dentro da igreja, podemos ver que as pessoas, tanto homens como mulheres, não têm a modéstia cristã como regra de fé. Não tem a modéstia cristã como regra de fé. Quando eu falo modéstia cristã, eu estou falando de princípio. Não estou falando do meu coração, estou falando de princípio. Eu não estou falando que os meus olhos estão julgando, eu estou falando de princípio. E quando nós estamos falando de princípio, nós estamos falando da palavra de Deus. Irmãos, vamos ter cuidado. Estamos transitando dentro da casa do Senhor. Estamos transitando pelas ruas com vestimentas, com indumentárias que não são próprias para cristão. Para você entrar numa delegacia, se eu chegar na delegacia de bermuda e sem camisa, eu entro? No fórum. Então existe um dress code. Então, dress code, uma ética na vestimenta para entrar em locais públicos. Se existe uma ética para entrar em locais públicos que homens se julgam superiores a Deus, né? Porque nós temos que reverenciar, nós não podemos estar de qualquer jeito, vale. Então, na casa de Deus eu posso de qualquer jeito. Então, eles se sentem maiores. Se nós, irmãos, não entendermos que estamos vivendo nos últimos sinais desse tempo, talvez o nosso fim não será o fim que nós almejamos, pelo menos em pensamento. Você veio à igreja hoje para buscar o quê? Para buscar o quê? Hã? Buscar salvação? O que mais? Nem Egito. Alimento espiritual. O que mais? Comunhão. Misericórdia de Deus. Tudo isso, perdão, tudo isso é importante. Mas se nós não colocarmos em nossa mente que nós precisamos nos encontrar verdadeiramente com Deus, e fazermos um concerto com Deus, reativarmos a aliança que em algum momento da nossa vida se quebrou, porque quando você e eu cometemos pecados acariciados, nós quebramos uma aliança com Deus. Quando o namorado se encontra com a namorada em horários impróprios, em locais impróprios, e eles são cristãos, eles estão fugindo da presença de quem? Primeiro dos olhos dos homens e depois da presença de Deus. Quando um homem ou uma mulher vai para o seu internet, para a sua internet, no seu telefone, no seu computador, no seu notebook, e entra em algumas páginas imorais dentro da sua casa, você está fugindo da presença de quem? Quando você decide por conta própria seguir o seu coração e não ouvir a voz de Deus, você está decidindo a fugir de quem? De Deus. Irmãos,
precisamos voltar imediatamente ao primeiro amor. Em 1 Coríntios, o último verso, e finalizamos, não vou tomar tempo, porque a palavra ela não precisa ser extensa, ela precisa ser profunda. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12. Primeiro, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nos diz assim: todas as coisas me são o quê? Mas nem todas as te convêm ou me convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma dessas coisas. E nós estamos muitas vezes sendo levados pelo poder das coisas deste mundo. Às vezes nós estamos colocando o trabalho em primeiro lugar. Muitas vezes estamos colocando as coisas do mundo em primeiro lugar. Trabalhar é necessário? É isso? É. Te convém? Te convém. Mas você não deve colocar em primeiro lugar a sua vida. Tem muitas coisas que nós estamos fazendo que está nos distanciando de Cristo. Essa reflexão ela serve para a minha vida. Eu acredito que ela serve para a sua vida também. Quando nós ouvimos que nós temos que corrigir alguma coisa na nossa vida, porque Cristo ele quer alcançar você da mesma forma que Ele quis alcançar o jovem rico. E muitas vezes em nossa vida nós queremos fazer a nossa vontade. Aí alguém pode pensar, pregador, quando citou Pedro, a carta de Pedro, falando da dor das mulheres, mas eu posso falar também dos homens com calças justas, roupas justas. Isso não é próprio para o cristão. Devemos, irmãos, mais do que nunca, voltar ao Senhor. Você não deve chamar a atenção. A atenção tem que ser chamada para Cristo. Amém. Você não tem que ser a estrela. A estrela da manhã é Cristo. Jesus é o sol da justiça. E pela onipresença, onisciência e onipotência dele, crendo nisso, você sabe que Ele pode todas as coisas, que Ele está em todo lugar e que Ele tem ciência de tudo. E isso tinha que trazer temor e tremor na minha e na sua vida. Quando praticamos algumas coisas que são impróprias para o servo de Deus. Que coisa te falta para você seguir o Mestre? Para você tomar a tua cruz e seguir o Mestre. Cristo Ele quer te restaurar. Ele quer te alcançar. Depende só de você. Fala, Senhor, hoje, essas coisas que eu faço no meu secreto, quando ninguém está vendo, em nome de Jesus, eu não vou fazer mais. O caminho errado que eu estava andando, eu não vou mudar mais, porque eu tenho certeza que o teu Santo Espírito, Ele estará comigo, me guiando, me orientando. Você e eu temos que tomar uma decisão. Cristo, Ele quer te restaurar. Ele quer me restaurar. Mas depende só de você e de mim. Eu sei que você se acha como um vaso inteiro assim, bonitão, como vem da igreja. Roupa bonita, sapato bem engraxado, as meninas com o cabelo bem puxado, aquele vestido velho. Você olha no espelho e você fala, estou linda, estou lindo. Mas deixa eu te contar uma história. Posso contar? Cristo quer te ver em pedaços. Para Ele poder te restaurar. Porque só Ele que pode te restaurar. Só Ele pode te trazer a original, a imagem original, que é a imagem e semelhança do Criador.
Só Ele pode restaurar a sua vida e a minha vida. Então, neste momento, eu vou cantar uma música aqui. E você, ao ouvir essa música, se você sentir no seu coração que a sua vida precisa ser mudada, que algumas decisões têm que ser tomadas, ela é pessoal. Ouça a música, ouça a voz do Espírito Santo falando com você. E você vai ver a sua vida sendo transformada. Amém, Jesus.
nossos pedaços sejam juntados pelas tuas santas mãos. Queremos, Glória a ó Pai, Deus. estar quebrantados diante da tua presença. Amém, Senhor. Senhor, não conheço os irmãos aqui profundamente como o Senhor conhece, mas visita, ó Pai, cada coração aqui na tua casa. Visita, ó Pai, faça a mudança, ó Deus, necessária. Que cada um possa abrir a porta do coração e permitir que o Senhor faça as alterações necessárias para que nós possamos alcançar a salvação ao teu lado. Tenha misericórdia de todas as famílias aqui, Senhor. Cada um de nós vivemos de repente um problema diferente, uma luta diferente, mas eu tenho a certeza, ó Pai, que o Senhor é autor e consumador de todas as coisas e que o Senhor pode trazer a solução para todos os problemas, trazer a cura física, trazer a cura espiritual, trazer principalmente, ó Deus, a cura espiritual. Necessitamos urgentemente, ó Pai, de sermos curados e alcançados por Ti. Nós estaremos, ó Pai, saindo da Tua casa neste momento. Mas eu tenho a certeza, ó Deus, que nós não estamos saindo da Tua presença. Amém. O Senhor estará nos acompanhando durante todos os dias. Esta é a promessa, essa é a profecia. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ó Deus, que essa mensagem, que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.